Que a paz do Senhor esteja com todos. Você que está do outro lado vendo esse vídeo, essa mensagem, que Deus abençoe. Hoje, sábado, graças ao Senhor que chegamos mais um mês de oração, mais um mês de vida. E eu vim aqui deixar uma mensagem que eu creio que vai falar o nosso coração. Hoje vamos falar um pouco sobre batalha física, batalha espiritual, que todos os dias nós enfrentamos, mas com Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Essa palavra de hoje está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9 e no 10, que fala assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Agora um 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aqui fala de Paulo, da sua visão celestial e o seu espinho na carne. Mas em cima, Paulo ele ora cerca de 3 vezes, para que o Senhor tirasse o espinho que estava na carne dele. Ei, eu quero que você entenda, tem coisa que o Senhor não vai tirar da tua vida. Não porque ele é ruim, não porque ele não pode fazer, porque o que fazia para lutar eram os espinhos. Ei, eu quero te falar uma coisa, o que está fazendo você orar é esse espinho que está te incomodando. O espinho de Paulo fazia ele clamar, fazia ele se humilhar. Ei, talvez esse espinho que você está passando está te levando a orar, está te levando a buscar o Senhor. E Paulo, ele sentia prazer na angústia, ou seja, Paulo mesmo angustiado, ele continuava confiando, buscando a Deus. Ei, quando você estiver angustiado, ore a Deus, que Ele vai te ouvir, Ele vai te alegrar. Mesmo Paulo, na sua fraqueza, na sua necessidade, ele não parava de buscar a Deus. Eu quero te falar, quando você sentir necessidade, busque a Deus, que Ele vai te fortalecer. Quando Paulo ele se sentia perseguido, aí mais que ele buscava, ainda mais que ele orava. Ei, estão te perseguindo, estão te injuriando, estão te caluniando. Vai para o joelho que tu vai vencer, porque pela oração algo ainda acontece. Paulo, mesmo ele sendo perseguido, ele não parava de buscar a Deus. Ele fala aqui, ó: Por isso sinto prazer na fraqueza, nas perseguições, na angústia. Paulo, quando estava angustiado, irmão, ele não ia chorar para o público, ele ia aos pés de Cristo. Senhor, me alegra, Senhor, me levanta, eu estou sendo perseguido, injuriado, injustiçado. E quando ele orava o Senhor lhe respondia. E eu quero te falar uma coisa, quando você que está me ouvindo aí, estiver angustiado, estiver sendo perseguido, caluniado, injustiçado, vai à oração que o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai te responder. Ele sempre ouve um coração sincero. Mais uma vez no 9. E disse-me,
a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Deus. Ei, eu quero te falar uma coisa. Para que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo se aperfeiçoe em você, você tem que sentir fraqueza. Se você sentir capaz, você não vai ser capacitado. Mas quando você se sente fraco, incapaz diante de Deus, o Espírito Santo, ele te aperfeiçoa e te coloca de pé. Por isso que lá na carta Paulo fala: com Cristo eu sou mais que vencedor. Sem Ele eu não posso fazer nada. Ei, para você ser fortalecido, você tem que se sentir fraco. Só pode ser forte se você se sentir fraco. Porque quem se sente forte, quem se sente capaz, não precisa ser capacitado. Mas todos os dias nós precisamos ser capacitados por Ele. Por isso que Paulo fala: eu sinto prazer na angústia, na fraqueza. Porque é aí que o Espírito Santo se aperfeiçoa, é na fraqueza, é na angústia, é na injúria, é na injustiça que o Espírito Santo se aperfeiçoa. Talvez você está falando aí: eu estou fraco. Mas vai ser aí que o Espírito Santo vai entrar e vai te fortalecer, e vai te aquecer, e vai te levantar. Paulo sentia fraqueza, Paulo sentia angústia, Paulo sentia dor, Paulo sentia tristeza, mas ele guardou a palavra, combateu o bom combate e guardou a fé. Ei, talvez você está fraco, desanimado, mas eu quero te falar: guarda a palavra, combate o bom combate, guarda a espada, a palavra de Deus que vai te levantar, que vai te garantir a vitória. Paulo, ele fala: combati o bom combate, encerrei a carreira e ele é vencedor. Ei, só é vencedor aquele que permanece. Ei, a vitória não está no começo, irmão. A nossa vitória não está no começo, está no final. Não pensa você que a vitória está no começo. A nossa vitória está no final, porque a palavra de Deus, ela fala: aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vitória. Eita glória! Então não adianta você só começar, a vitória está no final. Porque muitos, irmãos, começam bem, começa caminhando, começa fazendo as coisas, mas no meio do caminho começa a naufragar, começa a desistir. É por isso que o Senhor fala: aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. O apóstolo Paulo, irmão, que escreveu quase todas as epístolas, ele sofreu para vencer a carne, os sentimentos, vencer a sua vontade. Ele sofre com espinho na carne. Aonde ele ia, ele era chicoteado, preso, caluniado, mas ele não parava de cumprir a sua missão. Ei, eu quero te falar: para que você foi chamado, para que o Senhor te chamou. Você tem que entender qual é a sua posição, para que você não esteja na posição errada. Para entender o que a missão dele era pregar o evangelho, e ele cumpre toda a sua missão. E eu quero falar para você que está do outro lado: tem algo em tua vida que o Senhor não vai tirar, irmão. Tem algo em nossa vida que o Senhor não vai tirar, porque você sabia que é o espinho que te faz lutar, é o espinho que te faz vencedor. Por isso que o Senhor fala: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu espírito, ele se
aperfeiçoa na tua fraqueza, na tua tristeza. Ei, eu quero que você entenda que o Espírito Santo, ele se aperfeiçoa na nossa angústia, na nossa fraqueza. Ei, nessa tarde, o Espírito Santo está aperfeiçoando em você a força, a alegria. Talvez você esteja se arrastando, fraco, desanimado, mas eu quero te dizer que a nossa força vem do Senhor. Nós somos incapazes, mas com Jesus nós somos capazes de vencer, porque com Ele nós somos mais do que vencedor. Então, mesmo fraco, desanimado, o Espírito Santo vai te alegrar, porque Ele é Deus vivo. Receba essa mensagem. Talvez você ainda não aceitou a Cristo. Você que está me vendo do outro lado, que não aceitou a Cristo como único Salvador. Aceitar Jesus, irmão, não é um peso, é leve, é suave. Aceitar Ele é você levantar a mão para o céu e falar: eu quero esse Deus que no momento da fraqueza Ele está comigo, que no momento do luto Ele está comigo. Esse é o nosso Deus, que está conosco todos os dias, nos guardando. Aí mesmo você está, levanta as suas mãos e fala: Senhor, eu, Antônio, José, Maria, eu aceito o Senhor como único e Salvador da minha vida. E hoje você vai receber um Espírito que aperfeiçoa em você na fraqueza. Pai, que o Senhor abençoe esse trabalho. Todos que estão vendo esse trabalho, seja abençoado em nome de Jesus. Pai, abençoe e que seja feita a vontade de Deus. Compartilhe essa mensagem, porque alguém precisa ouvir.